E obrigado, viu, meu pastor Davis. Amado, você e a querida pastora Sandra sempre me abençoam, sempre me honram assim. E eu estou mal acostumado com vocês, porque sempre eles me tratam com tanta dignidade, tanta honra. Por isso, eu, cada dia, me torno mais devedor a vocês, de tudo que eu tenho recebido de vocês. Obrigado, viu? Gostei muito, né, da ministração da música, do louvor, da adoração, da tua palavra, do ofertório. Eu fui observando, gostei muito que havia inspiração, havia coisa, né, havia graça em tudo que vocês faziam. E eu me senti muito abençoado. Por isso, eu pedi a gentileza para vocês, posso pôr meu óculos? Porque a pastora Sueli não gosta que eu use esse óculos. Mas depois dos 80 anos, a gente começa a enxergar melhor as pessoas com óculos, não estou? Eu começo a ver melhor a fisionomia de vocês, o rostinho de vocês, com esse meu óculos aqui, porque é para a distância. Para a leitura eu ainda consigo, tá? Mas para ver os olhos, as expressões de carinho, de amor de vocês, eu peço a permissão para usar o óculos. Sim, está permitido? Vocês acharam do óculos, não está elegante? Viu, filha? Eles gostaram muito do óculos, viu? Tá? Eles gostaram muito do óculos. Então, você veja bem, né, o testemunho geral é que eu devo usar óculos, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu quero ser bem objetivo no desafio que o Senhor colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês. Eu oro ao Senhor para que Ele me dê a graça de poder, na simplicidade, na objetividade, deixar com vocês, né, um pensamento do meu coração. Não vou fazer, né, nenhuma exegese bíblica, não vou trabalhar, né, na escatologia do reino. Eu vou ser bem objetivo, vou falar com vocês sobre um tema que para mim é fundamental, que é o tema, aliás, é o tema da motivação de minha vida e do meu ministério. Nisto, conhecemos o amor que Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Característica dos discípulos de Jesus. Nisto, dizia Jesus aos seus discípulos, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. A marca do ministério da Comunidade da Graça, desde o seu nascimento, exatamente foi este desafio do Senhor no nosso coração, que motivou-nos a praticar os princípios que um dia nós aprendemos nas Escrituras e que gostaríamos de vê-los colocados em prática, né, numa congregação como esta, em que as pessoas entendessem que, como Igreja de Jesus, nós somos muito mais do que um agrupamento, que uma reunião de pessoas, em que as pessoas se reúnem para ter um tempo de cânticos, de orações, de louvor, e ir embora para a sua casa e continuar a sua vida normal. Não. Nós sempre víamos a Igreja de Jesus como o instrumento pelo qual o Senhor haveria de abençoar todas as famílias da terra, como já nos foi lembrado aqui. Esta é uma vocação dada a Moisés, né? Esta foi uma vocação dada aos nossos pais na fé, e esta é uma vocação que nós recebemos da parte do Senhor Jesus, de abençoarmos as famílias da terra. Esta é a razão da nossa existência. Nós não vivemos para nós mesmos, para cumprir com os nossos sonhos e projetos pessoais. Nós vivemos para cumprir os projetos para os quais o Senhor um dia nos criou. Nós somos os herdeiros de Deus. O apóstolo São Paulo, quando falava aos Romanos, capítulo 8, verso 29, ele exatamente destacava aqui as nossas origens, que o Senhor nos conheceu muito antes de que qualquer pessoa na nossa existência tivesse nos conhecido. Nos conheceu antes de nós termos sido gerados pelos nossos pais. Nos conheceu lá no ventre materno, naquele pequeno espermatozoide, naquele pequeno óvulo, né, que germinou e que deu luz e deu vida à existência a pessoas como eu e como você. E Ele já nos conhecia.
sabia quem nós éramos, sabia qual a razão da nossa existência, sabia quem nós seríamos, sabia nosso nome, endereço, telefone, RG, conhecia nós melhor do que qualquer pessoa neste mundo e melhor até do que nós mesmos. O apóstolo São Paulo diz que exatamente nós nos tornamos os continuadores do ministério de Jesus. Querem conferir isso? Esse texto talvez fosse bom. Romanos 8, 29, só para dar ao coração de vocês clareza no pensamento que eu quero deixar rapidamente com vocês hoje pela manhã. 8, 29. Porque os que de antemão conheceu, veja, os que de antemão conheceu, quer dizer, fomos conhecidos antes de nós virmos a existência. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que de antemão conheceu. Quem é que ele conheceu antes da existência? Quem é que ele conheceu? Pode levantar a mão. Você e eu. Ele conhecia nós antes de virmos a existência. Os que de antemão conheceu. Quer dizer, os que antes de terem nascido, ele já nos conhecia. Conhecia a mim e a você. Os que de antemão conheceu. Então, nós somos conhecidos do nosso Pai, do nosso Criador, desde antes do nosso nascimento. Você já era conhecido antes de você nascer. Deus o Pai conhecia você antes de você nascer. Deus o Pai conhecia você antes do seu nascimento. Sabia o seu sexo, sabia a sua cor, sabia a sua personalidade, sabia seus pais, sua família, sua herança, conhecia o seu passado, seu presente, seu futuro. Então o apóstolo São Paulo diz, os que de antemão, quer dizer, antes de nós sermos criados, já nos conhecia. Se pensou que responsabilidade é esta? Ele conhece a mim e ele conhece você. Diga comigo, ele me conhece. Você o conhece? Você já sabe quem ele é? E ele conhece você de tal forma que ele teve um plano e um projeto para a sua vida. Sabe qual é o plano e o projeto que ele tem para a sua vida? Veja a sequência. Os que de antemão conheceu, os predestinou. Predestinou quer dizer, destinou antecipadamente, quer dizer, antes da sua existência, antes do seu nascimento, ele havia predestinado você, destinado você antecipadamente a você ser o quê? A você ser o quê? Veja o que diz a Escritura, para serem conformes à imagem de seu Filho, para serem de conformidade à imagem do seu Filho Jesus. Você foi criado para ser o quê? Você foi criado para ser o quê? Para ser a conformidade, para ser a semelhança. Conformidade, a semelhança de quem? De Jesus. A fim de que você seja parecido com? A fim de que você seja parecido com? Ele chamou você para você ser parecido com quem? Desde quando? Desde quando? Desde antes de você nascer. Olha que privilégio. Ele, quando me via naquele pequeno óvulo de minha mãe, né, sendo ali desenvolvido no útero materno, ele já olhava para mim e para você. Conhecia a mim e a você. Coisa fantástica. Quando eu comecei a trabalhar melhor nesse texto, né, eu comecei como agora, a me emocionar, de pensar, olha o privilégio, sou conhecido do meu Pai,
Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu existo. Ele sabe o meu nome. Ele sabe minha identidade. Ele sabe quem eu sou. O meu Pai me conhece. E Ele me predestinou a ser quem? Ele me conhece desde antes de eu ter nascido e me predestinou para eu ser parecido com quem? Para eu ser parecido com quem? Com quem você se parece? Não sei. Agora é você que responde isto. Quem responde isto é você. Quem responde isto é a sua esposa. Quem responde isso é o seu marido. Quem responde isso são os seus filhos. Quem responde esta pergunta são as pessoas que se relacionam com você. Você é semelhante a quem? Que religião é uma coisa que todo mundo tem a sua, que cria determinada formalidade, comportamento. Eu sou muçulmano. Eu sou adventista. Eu sou Seixonoye. Cada um tem a sua. Eu sou católico. Eu sou protestante. Eu sou evangélico. Cada um tem a sua religião. Mas a Escritura não diz que Ele criou você para você ter religião. A Escritura não diz que Ele criou você para você ter religião, mas para você ser o filho dele. Você ser o filho dele. Tendo como exemplo o seu irmão mais velho, o seu primeiro irmão. Veja que a Escritura ainda diz mais para nós, diz assim, a fim de que ele, o seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. O que significa isso? Primogênito. O primogênito quer dizer o primeiro de uma nova geração de homens e mulheres. O primogênito quer dizer o primeiro de uma geração de homens e mulheres criados por Ele, conhecidos por Ele, para serem semelhantes ao seu Filho Jesus. Qual era a religião de Jesus? Ele era protestante? Ele era evangélico? Ele era espírita? Ele era católico? Qual era a religião de Jesus? Jesus veio para organizar alguma religião? Não. Jesus não veio para criar religião nenhuma. Não, senhores. Religião foi uma invenção humana, nossa, que por causa do ajuntamento das pessoas, vimos na necessidade de organizar aquele grupo e dar naturalmente uma identidade àquele grupo e chamá-lo com o nome, como é o nosso caso, a Comunidade da Graça, que por causa da nossa reunião, por causa do ajuntamento de todo este grupo, precisou de uma identidade, mesmo para poder fazer prestação de contas, né, ao fisco e, enfim, ao governo. Então nós precisamos ter um nome, uma identidade. Isso só. Mas o mais importante não é a nossa identidade como pessoa jurídica. O mais importante é a nossa identidade como pessoa física. Quem sou eu? Quem é você? O apóstolo São Paulo, quando escrevia aos Gálatas, ele dizia: estou crucificado com Cristo. E vivo? Não mais eu. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, minha existência humana, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E os que vivem, não vivem mais para si mesmos,
mas vivem para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Agora não sou mais eu. Paulo está dizendo, eu deixei de existir. Eu estou crucificado com Cristo. Morri juntamente com Ele naquela cruz. E vamos celebrar agora cedo, na ceia, vamos celebrar exatamente este fato. Fomos crucificados juntamente com Ele, por quê? Porque a única maneira de que nossos pecados fossem apagados era exatamente nós morrermos para o pecado. E Ele então toma os nossos pecados no corpo dele lá no Calvário. Toma os nossos pecados, perdoa os nossos pecados e nos livra da escravidão daqueles pecados. Morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Diz o apóstolo São Paulo, escrevendo o capítulo todo de Romanos, capítulo 6, nesse mesmo livro que eu estou lendo para vocês, capítulo 6. Então, Paulo está dizendo, agora não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos servos da justiça. Por quê? Porque no poder da morte com Cristo, morremos, enterramos o nosso passado de misérias, de condenação, de pecados que nós tínhamos quando nós não conhecíamos esta graça de Deus. E agora, diz Paulo, e agora, na ressurreição com Cristo, nós nascemos de novo. Fomos transformados em novas criaturas. Morremos para o pecado, ressuscitamos para a justiça. Morte e ressurreição. Esse é o sentido da ceia que vamos tomar daqui a pouco. Morte para o passado e a ressurreição para uma nova vida. Isso chama-se novo nascimento. Quando vem Nicodemos, lá em João capítulo 3, vem Nicodemos perguntar a Jesus o que é que ele deveria fazer para nascer de novo. Se ele deveria voltar para o ventre materno para nascer de novo. Jesus diz, não, Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário, Nicodemos, te é nascer de novo. Nascer de novo é um milagre do alto. É um milagre que só o Espírito Santo pode promover em nós. Morremos para o pecado e ressuscitamos para a justiça. Morrer para o pecado significa arrepender-se e confessar os seus pecados. Era Pedro, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando olhava para aquela multidão que estava lá em Jerusalém, depois do Pentecostes, e Pedro pregava o primeiro sermão para aquele grupo todo, dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos. Arrependimento significa tristeza profunda pelo meu passado pecaminoso. Tristeza profunda pelo tempo em que estivemos presos aos grilhões do pecado, cometendo impurezas, injustiças, maldades e toda a torpeza. Arrependidos significa a convicção de que eu errei, convicção que eu pequei, convicção que eu entristeci o coração do meu Pai, convicção de que eu deixei de ser aquilo que Ele me criou para ser. Ele me criou para eu ser semelhante a Jesus, e eu era filho do diabo. Como disse Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, há um grupo de religiosos que ele dizia, vocês são filhos do diabo, porque o pai de vocês é mentiroso, mente até hoje, e vocês fazem o que o pai de vocês faz. Mentiroso. Então Jesus falava isso para os religiosos judeus, que se achavam muito perfeitos e puros. Ele dizia,
vocês são iguais ao pai de vocês. Vocês são filhos do diabo. Foi Jesus quem falou isso, não fui eu. Foi Jesus. Filhos do diabo, que são mentirosos. Porque desonram o projeto do Pai que Ele criou. Na morte de Cristo, crucificados foram os nossos pecados. Na ressurreição com Cristo, surge uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha o milagre. O milagre é estar em Cristo. Estar em Cristo na sua morte e estar em Cristo na sua ressurreição. Estar em Cristo crendo de que o projeto que Ele tem para a minha vida vai ser continuado. Qual é o projeto que Ele tem para a sua vida? De você ser semelhante a Jesus. Não seja menos. Não seja menos os parecidos com Jesus. Quando aquele grupo de crentes cheios do Espírito Santo, que haviam sido batizados, Atos capítulo 1, 2, 3, batizados em Jerusalém, quando aqueles irmãos nossos, cheios do Espírito Santo, começaram a conviver em amor, nos relacionamentos de amor, de solidariedade, de comunhão, de expressão de carinho, de bondade, de serviço, quando eles começaram a viver como família de Deus neste mundo, lá em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, vivendo em relacionamentos de amor, eles começaram a persegui-los, para matá-los. Nossos irmãos, cheios do Espírito Santo, saíram de Jerusalém e foram numa cidade vizinha ali, a Israel, chamada Antioquia da Síria, Atos capítulo 13, Antioquia da Síria, foram até Antioquia da Síria e começaram lá, reuniram-se e começaram lá a praticar as verdades que eles haviam aprendido lá em Jerusalém, quando foram cheios do Espírito Santo, a viver os relacionamentos de amor, de irmãos, de amigos, enfim, isto que nós queremos hoje repetir. E sabe como é que eles foram chamados? Os habitantes da cidade de Antioquia, quando viram aqueles nossos irmãos vivendo em amor, sabe o que eles disseram? Diz o texto da Escritura que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Sabe o que significa cristão? Cristão não é a designação de uma fé religiosa. Ser cristão não é a designação de uma fé religiosa. Ser cristão significa ser parecido com Jesus. Quando alguém disser, você é cristão? Pense antes de responder. Porque talvez a pessoa diga, ué, você fala que você é cristão, mas a tua vida é uma mentira. Você é violento, você é mentiroso, você é traidor, você é falso, você é um mau comerciante, você é um mau profissional, você é uma péssima mãe, você, como pai, está reprovado. Semelhantes a Jesus. Quando eles eram chamados de cristãos, que significava, as pessoas olhavam neles e diziam, aí estão os parecidos com? Uma pergunta para a gente refletir. Com quem as pessoas nos acham parecidos? Porque hoje em dia, para a tristeza nossa, com esse acúmulo de ideologias e religiões, de igrejas chamadas evangélicas que temos por aí no mercado, que tristeza, o péssimo testemunho de muitos desses grupos que têm muito de religião e não tem nada de Cristo. Tem religião, tem comércio, tem um show, tem os grandes programas, os grandes eventos, as grandes palestras,
as palestras fantásticas, palestras que conduzem a qualquer lugar, menos a Jesus. Olharam para aqueles nossos irmãos e disseram: aí estão os cristãos, os matetes, expressão original do texto grego. Matetes quer dizer as maquetes, as miniaturas de Cristo, as miniaturas de Jesus. Ah, como eu quero que Sueli veja em mim um homem mais parecido com Jesus. Ah, como eu quero que vocês me vejam como um homem mais parecido com Jesus. Ao olhar para mim, depois ali está um homem parecido com Jesus, porque ele ama como Jesus. Ele é apaixonado por nós como Jesus é apaixonado por nós. Ele nos honra, ele é correto, ele é santo, ele é justo, ele não mente, ele não é falso, ele não trai. Não, ele é parecido com Jesus. Com quem você é parecido? Com quem somos parecidos? E aí, volto ao Paulo para encerrar esse pensamento. Porque os que dantes conheceu, nós fomos conhecidos antes de nascermos. Os predestinou, fomos predestinados, destinados antecipadamente a sermos de conformidade, a sermos semelhantes ao seu Filho Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. O primogênito de uma nova geração, de homens e mulheres, semelhantes a Jesus. Por causa da nossa criação, em Adão, nós nos tornamos semelhantes ao nosso pai, Adão. Ao nosso pai natural, Adão. Jesus vem a este mundo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus vem a este mundo e inaugura uma nova geração de homens e mulheres. A geração que havia sido criada, a imagem de Adão, geração adâmica, a imagem de Adão. Agora, quando vem Jesus, inicia-se uma outra geração. A geração de Adão fracassou. A geração de Adão sempre triunfará. Sempre triunfará. A geração de Adão era escrava do pecado. A geração criada em Jesus é uma geração dos servos da justiça, dos santos de Deus, dos semelhantes a Jesus, que foram transformados em filhos amados do Pai, para dar continuidade à geração do seu Filho. Nós nos tornamos sucessores da geração de Jesus. A geração de Adão era essa geração que nós éramos escravos do pecado. A geração de Jesus é a geração dos servos da justiça, santos e irrepreensíveis, santos e puros. Por isso Ele nos deu do seu Espírito Santo, para que, vindo habitar em nós, produzisse homens e mulheres santos, parecido com o Senhor Jesus. Não é possível nós termos o Espírito Santo e continuarmos escravos do pecado. Não existe isso. Quando as pessoas dizem, eu sou batizado com o Espírito Santo, pensa que ser batizado com o Espírito Santo é porque fala língua estranha. É que fala língua... Não, senhores, não tem nada de batizado com o Espírito Santo que fala língua estranha. Batizado com o Espírito Santo fala a língua do Espírito. Bondade, benignidade, fé, mansidão,
temperança, e contra estas coisas não há lei, porque os que são de Cristo crucificaram a carne com seus pecados, misérias e desgraças, para que Cristo se torne neles a vida abundante da segunda geração de homens e mulheres. Primeira geração, os filhos de Adão foram crucificados com Cristo, e agora deu início a uma geração nova de homens e mulheres semelhantes a quem? Semelhantes a quem? Semelhantes a quem? Posso pedir um favor seu? Dá um toquezinho, sem machucar, não dá muito forte não, pode quebrar o braço da pessoa do lado, mas dá um toquezinho nessa pessoa do lado e diga: você é tão parecida com Jesus. Fala. Meu Deus do céu, como você é parecido com Jesus. Meu Deus do céu, você é parecido com Jesus. Nossa. Agora dá um solavanco mais forte. Vamos ver o que ela acha. Qual foi a reação dela? A hora que você deu assim mais forte, o que foi? Você já falou, opa, vamos parar aí, mano. Vamos parar aqui. Aí, você fala: eu te amo com o amor do Senhor. E eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em seu rosto a glória do meu Rei, mas eu te amo com o amor do Senhor. O que vocês acharam? Querem repetir comigo? Querem repetir comigo? Só que esse cântico não dá para a gente cantar olhando para frente. Tem que cantar olhando-nos uns aos outros. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Posso ver em seu rosto a glória do meu Rei. E eu te amo com o amor do Senhor. E aí, pessoal? Vamos sair hoje daqui, os pequeninos Cristos, os pequeninos Jesus. Seus filhos vão chegar em casa e vão dizer: nossa, quem é você? Eu conheci um pai e uma mãe tão diferentes, vocês eram tão grosseiros, tão indelicados, nossa, vocês mudaram de atitude, o que houve? Estou vendo vocês agora dobrando os joelhos e orarem. Estou vendo vocês agora nos tratarem com dignidade, com amor. O que é que houve? O meu marido, o que é que houve com ele? Deixou de ser encardido do jeito que ele era? Dá uma olhada no meu marido, tão paciente comigo. Comprou até uma joia de diamante para mim. Gostei desta palavra sobre o diamante hoje, viu, cara? Gostei dessa palavra do diamante. Você vai, no dia das minhas bodas, você vai falar essa palavra. Meu Deus, olha a diferença. Mas sabe quando é que você vai sentir a diferença? Sabe quando é que nós vamos sentir a diferença? Quando você sair daqui. Porque aqui, filho, aqui todo mundo é maravilhoso. Sabe aquela auréola na cabeça? Contraria ele. Se você quer conhecer uma pessoa, contraria ela assim: não, você não vai fazer isso aí não. Espere a resposta. Aí você vai saber quem é a pessoa. Que quando você diz: não, tudo bem, vai em frente. Cara, você está fantástico. Careca desse jeito, não precisa nem comprar peruca não. Vai em frente, cara, fica assim mesmo. O cara até que me admira, fala para ele: você está horrível, cara. Pô, ele já olha para ele: menos aí, carinha. Não é assim? Quando as pessoas concordam conosco, todo mundo é legal, né? E quando as pessoas discordam da gente, qual é a nossa reação? Os semelhantes a Jesus, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes a?
E o milagre está diante de nós. E nós vamos celebrar esse milagre hoje pela manhã, tomando juntos a ceia do Senhor. Ao tomar o pão, você estará tomando em suas mãos, um elemento fundamental. O pão, que lembra o corpo de Jesus que foi crucificado naquela cruz. E ao tomar o cálice, você estará tomando em suas mãos o sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz e que produziu vida em nós. Então temos no pão morte, temos no vinho ressurreição. Você estará dizendo, ao tomar a ceia, sou uma nova criatura. Morri para mim mesmo. Não sou mais escravo do pecado, morri para mim mesmo. E agora, ao tomar o cálice, você estará dizendo, ressuscitei para uma nova vida. Agora, Jesus é minha vida. Agora eu vou dar continuidade ao ministério de Jesus. Amém? Só contando uma ilustraçãozinha no final, para a gente tomar a ceia. Eu estava pensando aqui numa experiência que alguns anos atrás eu tive com a pastora Sueli. Eu havia ido com ela no mercado fazer umas compras, né? Então estava ali numa dos corredores do mercado, com o carrinho na mão, e a gente pegando ali. Aí veio um senhor na minha direção. E falou, pastor Carlos Alberto, senhor mesmo? Senhor, pois não, muito prazer. Sabia quem era? Pois não. Ele disse, olha, eu já lhe conheço, a minha esposa frequenta a sua igreja. Puxa, que prazer. Eu falei para ele, nossa, olha, que prazer conhecer. O senhor não tem estado lá? Não fui lá ainda. Olha, eu já quis conquistar esse meu amigo aqui para Jesus, né? Pensei, vou conquistá-lo. Falei, que maravilha. Então, olha, a sua esposa, quem é a sua esposa? Fulano é de tal e coisa e tal. Aí pegou uma foto, mostrou para mim. Pois não, sua esposa, olha, esta senhora é muito querida entre nós, muito preciosa. Olha, sinceramente, né, que bom que ela é sua esposa e tudo. O senhor precisa estar lá com ela uma hora dessas e tudo, né? E sua esposa, aí comecei a elogiar a esposa. Que eu pensei, vou elogiar a esposa, vou conquistar o carinha, né? O que é que vocês acham? Eu elogiei a esposa dele, e estava eu e a pastora Sueli, né? Eu falei, ó, está elogiando, ele vai gostar do elogio que eu fiz para a esposa dele. Sabe como é que ele me respondeu? Eu falando de quem ela era, né? Que maravilha, uma pessoa assim, piedosa e sã, e fui, né, dando os adjetivos mais agradáveis possível. Ele me parou e disse assim, pastor Carlos Alberto, só se ela é assim lá na sua igreja, porque em casa ela é um capeta. Com licença que eu vou tomar água. É assim lá na sua igreja, que lá em casa ela é um capeta. Meu Deus, cara, eu falei, sim, senhor, pois não, eu não sabia o que dizer. Então, amigão querido, dá licença que eu tenho que dar sequência aqui e fazer as compras aqui com o Sueli. Passei a mão na Sueli e falou, vamos embora daqui logo, senão dá esse cara achar que eu sou culpado pela mulher dele ser o capeta na casa. Quer dizer, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, né? Quer dizer, por fora uma aparência fantástica e por dentro realmente. Então, seu marido sabe quem é você. Ou não sabe? Sua esposa sabe quem é você. Sabe qual é a pessoa que mais e melhor me conhece aqui? Dona Sueli Bezerra. Conhece minhas fraquezas, minhas dificuldades, minhas lutas, minhas virtudes, né? Ela conhece tudo a meu respeito, melhor do que qualquer um de vocês. Só ela, mais do que ela, só o Espírito Santo, que me conhece. Mas ela é a pessoa que mais me conhece aqui. Meus filhos que estão aqui, mais ou menos, conhece só minhas virtudes, que eu só passo as coisas bonitas para eles, vocês não acham? Ela fala, não, filho Júnior, seu pai é maravilhoso, espetáculo,
Não deixa falar perto da mãe, né? Se a mãe fala, não, 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 é bem assim. Mas, enfim, os parecidos com Jesus. Vamos ficar em pé?